Boa noite. Vou chamar uns ajudantes que eu pedi para me ajudar aqui, podem vir à frente. Enquanto os meus ajudantes vêm aqui, eu quero convidar você que quer me ajudar e não foi convidado. Você vai precisar dizer uma coisa que você gosta muito. Então, se você quiser vir, você pode vir à frente e participar também. Se tiver alguns corajosos aí, vem mais para cá. Ó. Os meninos estão descendo ali também e já vão vir. Tem mais algum corajoso ou corajosa aí que gostaria de vir aqui e dizer algo que gosta muito? Pode vir. Vai ajudar aqui, vai me ajudar a deixar mais claro o tema dessa pregação. Pode vir, meninos. Alguns fugiram, né? Alguns combinaram comigo, mas fugiram no meio do caminho. Enquanto os meninos estão vindo aqui, eu quero que você pense. Qual é uma coisa que você gosta muito? Uma coisa boa, tá? Uma coisa lícita. Uma coisa que você gosta bastante. E aí, pense aí. Não vale ser crentucho, tá bom? Não vale as coisas de Deus e da igreja. É por uma coisa que você gosta geral. Tudo Deus deve estar presente. E aonde Ele está presente não precisa necessariamente estar vinculado só com a igreja, só com a leitura bíblica, só com a oração. Eu posso estar em uma boa conversa com amigos e Deus estar presente e Ele sendo glorificado. Ou eu posso estar me deliciando com uma comida que eu gosto de comer, um rodízio de japonês bem caprichado. E eu posso estar glorificando a Deus enquanto como e desfruto da comunhão com os meus amigos. Então, uma coisa que eu gosto muito é um rodízio de japonês. E você? Jogar bola. Opa, voltou aqui de novo. Jogar bola. Pode passar, por favor. Carros. Carros. Comer. Comer. Tô junto com você, Benjamin. Eu gosto muito de almoçar. Almoçar. Eu ia falar que era estressar minha mãe, mas não é isso não. Purê de batata. Purê de batata. Muito bom, muito bom. E se eu perguntasse para você o que você gosta muito? Fiquem aí, tá bom? Não fujam. Mantenham-se aí, por favor. Eu vou ler aqui uma pequena história que eu acho que eu já li para vocês aqui alguns anos atrás. Eu acho que antes de eu vir trabalhar aqui ter o privilégio de servir aqui com vocês, trabalhar aqui na igreja. Conta-se uma história real de um pai que sempre gostou muito de carro. Ele era louco pelo carro. E o filho observava o quanto o pai gostava do carro. E por ver o quanto o pai gostava do carro, o filho, querendo agradar o pai, pegou uma esponja de aço e sempre via o pai lavando, polindo, encerando o carro. Querendo amar o pai e demonstrar o seu carinho, o que o filho fez? Lavou o carro, com muito amor e muito carinho, com muita dedicação e muita força. Quando o pai se depara com o carro, seu estresse, sua ira, seu descontrole é tão grande que ele bate tantas vezes na mão da criança, ao ponto da criança ter que ser levada por outras pessoas ao pronto-socorro. Depois de passar por uma cirurgia, a criança perde parte dos movimentos da mão, fica com partes da mão deficiente. E essa é a história. O que você gosta? Jogar futebol. Será que gostar de jogar futebol pode ser tão perigoso quanto o ídolo de adorar um carro? Será que o desejo de gostar de um carro pode ser tão perigoso como gostar de um carro e fazer isso com o filho? Comer? Almoçar? Irritar sua mãe, não. O que você falou? Purê de batata? Ídolos são coisas, circunstâncias que tomam o centro do nosso coração. Quem aqui já programou um dia, pensa nessas coisas que vocês falaram aqui, nas outras vocês não tiveram coragem de contar, tá? Mas quem te gosta. E você preparou e você criou uma expectativa de um dia, agora eu vou comer o purê de batata. Tua mãe prometeu o purê de batata, hoje é purê de batata. Hoje eu vou dar uma volta com aquele carro que existe no mundo inteiro. E aí cada um vai aplicando. Ou nós. Bom, hoje eu quero chegar em casa, vou dar banho nas crianças, vamos dar janta para as crianças, vamos colocá-los para dormir. E aí eu vou respirar um pouquinho, vamos assistir um seriado juntos, eu e a Thalita, pedir uma sobremesa especial para entregar lá em casa, ou algo que a gente já deixou preparado. Coisas lícitas, coisas boas. Mas de repente, algo acontece.
E isso muda. De repente, sua mãe diz: não, Luca, hoje não dá para você dar essa volta de carro. Mas mãe, é só hoje. Nunca mais vou ter essa oportunidade. Te chamam para jogar o seu time qual que é? Gabriel Silva, mas o time que você torce? São Paulo, São Paulo. E aí, é hoje. Está marcado, você vai jogar com o Gabriel Silva. Mas seu pai e sua mãe falam: não, hoje não. Como que a gente se sente? Você chega lá, purê de batata, só que de repente você olha para a panela e o seu irmão comeu tudo. Ídolos são coisas que tomam centro do nosso coração, que podem ser muito boas, mas que quando nós formos contrariados por aquilo que queríamos, ou quando algo acontece que nós perdemos isso, gera em nós sentimentos, atitudes, ações e reações descontroladas, pecaminosas. Palmas para os meninos que tiveram coragem de me ajudar. Obrigado, gente. Podem sentar. Eu quis chamá-los porque... Valeu, querido. Fica muito fácil a gente pensar nesse homem descontrolado que bateu na mão do seu filho até causar o que causou. Só que quantas vezes eu e você temos coisas totalmente ilícitas, mas por causa dessas coisas, nós nos achamos no direito de nos estressar, de irar, de falar descontrolado, de nos fechar, de nos isolar, enfim, de pecar. Ídolo é tudo aquilo que eu tomo para mim, gosto, quero, e quando sou contrariado, faz com que eu reaja com o pecado. Então, se você tem amado coisas boas, eu amo a organização, eu sou extremamente estético, tudo que eu olho, eu quero arrumar, eu quero limpar, eu quero organizar, eu gosto disso. Então, passo pela rua, eu vejo uma casa abandonada, eu fico pensando: nossa, se essa casa pudesse ser reformada. Aí eu olho para uma coisa que não está funcionando, como será que eu posso consertar isso? E assim eu tento fazer em todo lugar, em casa, na igreja, na sociedade, querendo ser o Redentor, querendo fazer aquilo que só Cristo pode fazer. Não é errado eu querer isso, não é errado eu gostar das coisas bonitas e bem arrumadas, não é errado eu gostar de um rodízio de comida japonesa. Mas quando eu sou contrariado ou impossibilitado dessas coisas, por melhores que elas sejam, elas tendem a revelar um ídolo do meu coração. Quantos de vocês dentro de casa, como casal, ou como pai e mãe, ou filho com pai, ou irmãos entre irmãos, já passaram por situações onde você está certo, você não cometeu nada errado naquela situação, mas aí você vai conversar, você vai dialogar para tentar ajudar aquela outra pessoa, ou orientar, alguma coisa assim, de repente, já virou uma briga. Por que isso acontece? Porque mesmo bem intencionados, mesmo com o desejo de coisas boas, o meu coração e o seu coração é completamente idólatra. Walter, o que você está falando? O que eu estou falando é que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos para adorar a Deus. Ou nós vamos adorar a Deus, ou nós vamos adorar algo ou alguma coisa. Não tem como viver neutralidade no caminho da adoração. Não existe esse meio termo. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro algo. Ou eu adoro a Deus, ou adoro alguém. E de modo geral, o que nós mais adoramos somos nós mesmos. Não levante a mão, mas quem aqui fica chateado quando alguém te desrespeita? Quem aqui fica chateado quando alguém te desobedece? Quem aqui fica chateado quando alguém te distrata? Quem de nós fica chateado quando você cumprimenta alguém e alguém te ignora? Por que a gente se sente assim? Porque a gente está preocupado com quem? Com o outro? Com Deus? Comigo? Meu ídolo, eu. Meu maior ídolo, eu mesmo. Seu maior ídolo, você mesmo. Prazer. Nós temos a tendência de levantar ídolos no nosso coração o tempo todo. E Deus vem denunciar esse tipo de coisa, porque o único que nós podemos adorar e gera paz, gera alegria, gera bênçãos para nós, é Deus.
Porque Deus é santo, 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 a perfeição da santidade. Deus não toma para si a glória porque é egoísta, mas porque Ele é o único capaz de reter para si toda a glória e espalhar bênçãos para todos. Quando você toma glória para si, quando eu tomo glória para mim, por menor que seja, se é que nós podemos calcular em proporção de glória, o resultado é sempre desgraça para nós e para tantos que nos cercam. Mas quanto mais glória Deus recebe, mais bênçãos você recebe. Quanto mais glória Deus recebe, mais as pessoas e nós somos abençoados. Deus é o único que pode receber glória. Pais, mães, como você se sente quando você não é ouvido pelo seu filho e pela sua filha? Marido, como você se sente quando você é desonrado pela sua esposa? Mulheres, como você se sente quando o seu marido não te ama? Filhos, amigos, irmãos, e a gente vai aplicando. Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel capítulo 14. Nós vamos ler lá, e nós vamos ler Romanos também, capítulo 1, a partir do versículo 18, eu vou citar, na verdade. É interessante porque eu preciso colocar você dentro de tudo que está acontecendo aqui no livro de Ezequiel, enquanto você abre a sua Bíblia, para você entender o quanto isso faz sentido, desde o Antigo Testamento até agora, e tem tudo a ver com a minha vida e a sua vida. O livro de Ezequiel descreve a mensagem deste profeta escrita ao restante dos desviados de Judá, exilados na Babilônia. O livro nos fala sobre a responsabilidade moral do indivíduo, porém, com a consequência que a decisão que eu tomo particular para a minha vida interfere também na vida de outros, na sociedade, até mesmo no povo de Deus. Afinal, foi o peso do pecado acumulado de cada um que gerou o quê? O rompimento do compromisso que eles tinham com Deus e todas as consequências que eles viviam, estavam exilados, estavam sofrendo o que estavam sofrendo. A cada qual leva uma porção de culpa pelo julgamento que resulta no exílio. O que a gente precisa pensar até agora dentro do contexto de Ezequiel? Todos nós pecamos, e o meu pecado e o seu pecado gera consequência uns para os outros, dentro de casa, dentro da igreja, dentro dos ministérios da igreja, para a nossa sociedade. Israel estava vivendo um caos, estava vivendo um período sofredor. Por quê? Por desobediência, por pecado. E é exatamente nesse meio que Deus chama o arrependimento. Por quê? Porque Deus é egoísta e quer que nós oferecemos a Ele toda glória, certo? Sim ou não? Deus quer toda glória, essa parte está certa. Mas Ele é egoísta? Não, claro que não. Por que Deus quer toda glória? Eu já falei hoje. Por que Deus quer toda glória? Porque Ele é o único capaz de reter toda a glória, abençoando a todos. Quando eu e você retemos glória, causamos caos para todos, para nós mesmos. Mas quando Deus exige glória para Ele, você é abençoado, eu sou abençoado. Vamos ler aqui um pouco do livro de Ezequiel, no capítulo 14, e depois eu quero te dar outras informações do texto importantes também, para a gente pensar o que nós vamos pensar. Todos abriram aí? Capítulo 14, vamos lá, a partir do versículo 1. Algumas das autoridades de Israel viram e se sentaram diante de mim. Vieram e se assentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram o quê? Ídolos em seus corações, e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, e puseram um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração
e puseram um tropeço ímpio diante de si, e depois foram um profeta para me consultar, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele, voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele, e o destruirei, tirando do meio de Israel o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que consultar, ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Esse livro, ele é dividido em partes que poderíamos resumir a idolatria, o engano, a troca de ídolos, os ídolos falsos, os ídolos inúteis, ou os ídolos funcionais, que já já eu explico o que é, e todo o caos e a desgraça que isso acontece, e o que Deus sempre faz com a gente, chamando-nos ao arrependimento, para o perdão e a restauração. O que seria um ídolo funcional? O que será? Pensa um pouquinho aí. Ídolos funcionais são aquilo, ou aquele, depende, pessoas, coisas, que nós usamos no nosso dia a dia. São úteis, ou aparentemente são úteis para nós. Nós vamos fazendo, resolvendo, andando, caminhando, vivendo, e vamos utilizando disso. O problema é a inversão dos valores. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muito essa palavra sendo usada, ídolos, ídolos, ídolos. As pessoas adorando, as pessoas se prostrando, as pessoas buscando de forma intensa algo, alguém no lugar de Deus. Normalmente a nossa própria vontade, o nosso próprio direito e etc. Quando a gente chega no Novo Testamento, outras palavras são substituídas dizendo a mesma coisa. Nós temos um texto que eu acho que quase todos aqui já sabem de cor, que é 1 Coríntios 10, 31. O que está escrito lá? Vamos ver se vocês sabem. Hã? Tudo que fizerem, falei o endereço errado, será? Quer bebais, tudo que é para a gente fazer é para glória de Deus. Então tudo é para a glória de Deus. Deus parece ser um chato cósmico que quer tudo do seu jeito e para a sua glória. Mas só existe um Deus. Só existe um capaz de controlar tudo e todos. Presta atenção no que eu vou te falar. Esse Deus não é você. Não sou eu. Mas várias vezes a gente acha que é. E Deus precisa tomar o lugar que é só dele. Na sua vida, na minha família, na sua família, aqui na igreja, na sociedade. Para que então o nome de Deus seja exaltado. Versículo 4, uma das partes. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser tropeço, ídolos são tropeços, ídolos são enganos, ídolos são mentiras. Vivemos uma sociedade onde algumas pessoas caçoam daqueles que fazem dos animais um cuidado excessivo, né? Tratam os animais melhor do que trataria um ser humano. Essa semana me aconteceu algo interessante, estava fazendo uma caminhada, e no meio da minha caminhada, eu que sou extremamente curioso, vi um buraco e fui lá perto do buraco olhar. Por que tem um buraco aqui no meio da rua? Era um buraco fundo. A primeira parte do buraco tinha uma parte menos funda, de 1,5 m, e depois tinha mais fundo. Quando eu olhei, eu vi um filhotinho de cachorro. Aí eu falei, e agora? Por que eu fui olhar, né? Enfim, né? Se quiser saber da história, depois eu te conto. Quem sabe no final, se eu lembrar. Mas por que eu estou contando essa história? Porque naquele momento, eu tinha um ídolo no meu coração. Sabe qual era o meu ídolo? Continuar a minha caminhada de oração e o meu tempo de jejum. E eu estava tão preocupado em fazer isso, que eu olhei e por alguns instantes, eu amo cachorro. Aqueles que me conhecem sabem, eu gosto muito de cachorro. Por incrível que pareça, na minha burrice da idolatria do meu coração, até nas coisas de Deus. Eu olhei, não, mas não posso gastar meu tempo de oração e de jejum para tirar o cachorro daqui. É óbvio que o cachorro morreria. Aí eu, a consciência, o Espírito Santo, graças a Deus,
Já estou contando. Então. Peguei o cachorro e liguei para a prefeitura, enfim. Coitadinho, devia estar lá alguns dias. Quase não conseguia nem levantar a cabecinha. Mas, queridos, quantas coisas boas nós temos idolatrado, porque tiramos Deus do centro, porque tiramos a pessoa de Deus do centro. Às vezes em nome de Deus, mas perdemos os valores. É um tropeço o ídolo. O ídolo é um tropeço. Para mim, o querer orar naquele momento, para mim, o querer jejuar naquele momento era um tropeço. Porque eu separei aquele momento e eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso jejuar, e você também. Mas isso não pode ser mais importante do que vidas. E aí eu volto para a questão do cachorro. Quantas vezes nós criticamos em nosso coração, ou até em palavras, quando vemos pessoas tratando um animal como um ser humano? Mas quantas vezes destratamos o animal? Vocês percebem que a idolatria está na fofoca de eu criticar ou julgar o outro que cuida do animal como se fosse uma pessoa, ou não tratar o animal com respeito e o zelo que deveria? Ou seja, o tempo todo nós podemos levantar ídolos no nosso coração. Quantos aqui estão adorando animais? Eu não tenho problema nenhum com nomenclatura, você está chamando de filho, você está chamando de filha, isso não é problema. O problema é se esse animal está tomando o lugar de Deus, o lugar da adoração de Deus. O problema é se o seu filho está tomando o lugar de adoração de Deus, se o seu cônjuge, se o seu trabalho, se a sua igreja, se o ministério, se o teu tempo de oração e de jejum está tomando o lugar de Deus. E nós precisamos entender que a Bíblia está dizendo, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser tropeço, ídolos são tropeços. Você tem vivido agito desnecessário, desgraça na sua vida? Você tem vivido problemas na sua história, no seu casamento, na sua paternidade, aqui na igreja, na sociedade, no seu trabalho? Será que você não tem erguido ídolos que são tropeços em seu coração? E o mesmo Deus de graça que exorta Israel através do profeta, vem aqui dizer para o Walter, cuidado, existem ídolos no seu coração. Talvez você, como o povo de Israel, como eu, também tem outros ídolos inúteis, não funcionais. Ídolos que oferecem muito, mas que só nos cobra, que só tira de nós. Quantos de nós, no caminho hoje de vir da sua casa para a igreja, passou por alguém em um semáforo, em uma situação deplorável, pedindo ajuda? Quantos de nós passamos e vimos alguém em uma calçada, em algum lugar, vindo para cá agora à noite, em uma situação terrível? Nós buscamos prazer, nós buscamos alegria, nós buscamos alívio, nós buscamos justiça, nós buscamos algo que seja maior do que nós. Mas o problema é que nós buscamos isso fora de Deus, à parte de Deus. E toda vez que buscamos isso sem Deus, e todas as vezes que Deus sai do seu trono, o resultado é caos, o resultado é tropeço. E Deus quer te livrar desse tropeço. Deus quer me livrar desse tropeço, porque existe um Deus que nos ama. Lá no versículo 6, o finalzinho, desviem-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Cuidado, abra os seus olhos, abra os seus olhos. Aqui estão os destaques, além dos destaques que eu fiz e repeti, e pedi para vocês repetirem a palavra ídolos, para vocês verem quantas vezes nesse texto tão pequeno isso se repete. Pense na sua vida, pense comigo a respeito de como está tudo isso. E permita que Deus traga de volta ao seu coração, de volta à sua mente. Ele precisa estar no centro. Ele precisa estar no centro. Ou Deus está no centro, ou o resto é uma bagunça. Ou Deus está no centro, ou a paz que eu e você vivemos é plástica, é mentirosa, é falsa. Ou Deus está no centro, ou a nossa alegria é falsa, é enganadora. Ou Deus está no centro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ou você está tentando estar no centro. Ou Deus está no centro, ou eu estou tentando estar no centro. Pode passar, Lucas, para mim, por favor? A vida controlada por mim. Aqui um resumo com 2 textos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para a gente ver essa mesma verdade se repetindo ao longo das Escrituras. Poderia trazer um monte aqui, poderíamos estudar dias e dias sobre isso. A vida controlada por mim, o eu no centro. Resulta no quê? Me ajudem aí. Que mais? Que mais? E essa lista é infinda, né? Lá em Ezequiel nós já lemos, eu não vou reler, mas aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amolde ao padrão deste mundo. Então, se eu me amoldar ao padrão do mundo, de adorar a mim mesmo, de adorar o que eu faço, de adorar as coisas que eu gosto,
Porque o mundo tem ensinado isso. O mundo sem Cristo, o mundo sem Deus é isso. Quanto mais você tem, quanto mais você é, quanto mais título você tem, quanto mais você manda, quanto mais você faz do seu jeito, quanto mais as coisas acontecem como você quer, mais feliz você é. É uma pura mentira, mas parece ser verdade. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, com base na palavra, porque o texto todo nos ensina isso, o contexto. Para que possais experimentar. Experimentar o quê? Me ajudem aí. Que mais? Além de bom? E o que mais? Então Deus deseja que eu e você experimentemos isso, que é muito bom, que é agradável, que é perfeito. Mas para viver e experimentar isso, eu preciso o quê? Não me moldar ao padrão deste mundo. Quantas brigas inúteis eu e você causamos? Quantos esforços, quantas energias e quantos tempos inúteis nós gastamos? Quantos esforços nós estamos fazendo por nossa própria idolatria, porque queremos ser o próprio Deus. E o resultado a gente já sabe. Mas o Deus de toda graça faz o contrário comigo, com você. Nessa ilustração você tem o eu sentado no quê? No trono. E você tem um círculo que representa a vida e todas as outras coisas da vida. E eu deveria ter colocado essa cruz dentro do círculo, pensando melhor agora. Porque a cruz de Cristo está lá, na maioria de nós. Alguns não, alguns realmente não falam de Deus, não creem em Cristo. Mas a grande maioria de nós tem a cruz ali dentro do círculo. Ela faz parte, Cristo, a igreja, a Bíblia, a oração, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos faz parte da minha vida. Mas na prática, no dia a dia, quando eu tenho que resolver o que eu quero, quando o outro me frustra, quando o outro me descontrola, quando o outro não faz o que eu gostaria, ou quebra a minha expectativa, ou quando o outro peca mesmo, quem está no centro? A cruz de Cristo ou eu? Quando eu estou no centro, eu vou gritar, eu vou descontrolar, eu vou fofocar, eu vou fazer maledicência, eu vou me justificar no pecado do outro. Ah, eu só bati porque me bateu primeiro, eu só falei porque falou primeiro, eu só fiz porque fez. Igual Adão e Eva, né? Como a gente pensou também na semana passada. Mas o Deus de toda graça quer te livrar desse caos, que o seu ídolo inútil, ou que os nossos ídolos inúteis estão trazendo para mim e para a sua vida. Deus quer nos livrar do caos, das discórdias, Deus quer nos livrar dos caos, da frustração. Deus quer nos livrar do caos de adorar o Deus errado. Você é limitado, pequeno, humano, mesmo que tenha algumas qualidades incríveis, como cada um de nós somos dotados por Deus, ainda somos profundamente limitados. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é corrupto, insaciável, ou seja, nossas emoções, nossas vontades, os nossos desejos são enganosos, como o próprio texto diz. Para de confiar na sua emoção, para de confiar na sua perspectiva de quem você é. Estou falando para mim, tá? E aí você pega para você. Para de confiar na sua leitura das circunstâncias. Para de confiar nos seus recursos, para de confiar na sua força, para de confiar nessa e naquela característica. E decida agora confiar em Deus, nessa área onde eu e você temos deixado de confiar. Na outra projeção nós temos o contrário. A vida controlada por Cristo. Pode passar para nós, Lucas, por favor. Ele no centro. Quando Ele está no centro, qual que é o resultado? Me ajudem, por favor. Você tem vivido isso? Ou você mesmo conhecendo o amor de Cristo? Ou você mesmo vivendo o Evangelho, tem vivido um casamento miserável? Tem vivido uma paternidade desgraçada? Tem vivido como um profissional frustrado, cansado, sobrecarregado, infrutífero? Que tipo de cidadão você é? Que tipo de cristão somos? Que tipo de marido somos? Que tipo de mulheres vocês são? Que tipo de esposas? Que tipo de filhos? Se a paz, a alegria e o sobrenatural de Deus nas realizações dele não estão marcando cada ambiente de onde nós estamos, a culpa com certeza é de alguém que está à sua volta. Não. Não. A culpa é minha. A culpa é tua. Mas o Deus de toda a graça quer nos livrar desse caos. O Deus de toda a graça quer tomar o lugar no trono do nosso coração que nós o tiramos.
Porque somente quando Ele estiver ali, gerará paz, gerará vida, gerará produtividade para a glória dEle, consequentemente abençoando todos que estão à nossa volta. Os textos se repetem, então não preciso falar tanto. Tem uma outra frase no próximo, antes das aplicações, ela tenta resumir a ideia toda para a gente. Deus intenciona restaurar vidas, libertando das promessas inúteis que os ídolos fazem e nunca cumprem. Vocês podem ler essa frase pensando nela? 1, 2, 3 e... Para pensar. Quantas vezes você achou que fazendo o que você queria fazer, por melhor que seja, por mais lícito que seja, você ficaria feliz? E quantas vezes você fez exatamente como você sonhava, desejava e fez? E o resultado não foi aquilo que você esperava. Sem a graça de Deus, nem o mais lícito, nem o mais correto pode nos satisfazer. Porque quem satisfaz o meu e o seu coração é Deus. E se com Ele eu desfrutar do melhor que Ele me der, bênção, senão é desgraça. Tem alguns que tal para você, que tal isso, que tal aquilo, nos próximos slides. Que tal entregar a Deus coisas e pessoas que têm tomado o lugar dEle no centro de sua vida? Que tal mudar a hora de dormir e acordar para ter um tempo de amizade com Deus, através da leitura bíblica e da oração diariamente? Que tal entregar algumas horas e refeições, acho que eu errei alguma coisa aqui, a Deus, retirando um tempo de jejum, oração e adoração? Para mim, que tal cuidar do cachorro mesmo no meio da oração e do jejum? Porque vidas são mais importantes do que eu planejo. Que tal se afastar de amigos que te levam para longe de Deus? Vai pensando, talvez o seu que tal não está aí. Talvez esteja aí no seu coração o Espírito Santo de Deus tocando. Que tal deixar de frequentar alguns lugares? Que tal se comprometer mais com uma igreja bíblica segundo os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos? Que tal se envolver mais com essa igreja, com os ministérios dessa igreja, com as pessoas dessa igreja? Que tal participar de um grupo pequeno ou conhecer um grupo pequeno? Talvez você nem sabe o que é isso, é um tempo de a gente orar junto. Temos alguns aqui na igreja, queremos ter mais. Que tal mudar rotinas e hábitos familiares? O que ou quem tem tomado o lugar central de sua vida? Fale com Deus sobre isso. Decida convidar Deus para tomar o lugar central do seu viver. Porque ou Deus tomará, ou algo ou alguém tomará esse lugar. Não existe neutralidade na questão de adoração. Não tem neutralidade. Nem na escolha e nem no resultado. Agora uma frase que resume tudo, inclusive as aplicações, mas como uma oração. Eu vou orá-la e depois eu peço que vocês orem ela em voz alta também, todos juntos. Deus, restaura a minha vida. Toma o lugar que é só teu no centro do meu viver. Liberta-me das promessas inúteis que os ídolos falsos fazem. E me ajuda a ver a grandeza do seu esplendor, para em ti me satisfazer. Vocês podem agora ler? 1, 2, 3 e... Amém, amém. Ouça, Senhor, a nossa oração. Ouça, Senhor, o grito de pessoas frágeis como nós, que se iludem e adoram tantas coisas no lugar do Senhor. Romanos 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Preste atenção agora. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens aqui é ser humano, são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis,
e o seu coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vou pular para o versículo 24. Por isso Deus os entregou. E aí começa uma série de uma degradação, que quanto mais você peca, mais entregue à mentira e à inutilidade dos seus deuses falsos você é entregue. Talvez você, como eu, precisa sair daqui hoje conversando com a sua família e mudando muitas coisas. Na rotina, na forma de falar, na forma de agir, na forma de reagir, na forma de administrar as suas finanças, na forma de administrar a sua casa, na forma de administrar o seu lazer. Podemos adorar a Deus ou adorar a nós mesmos, principalmente com o nosso lazer. Coisas lícitas. Precisamos mudar. Porque o Deus nos entregará. Porque Deus não vai nos obrigar a adorá-lo. Deus não nos criou como robôs, que nos obriga a fazer algo do jeito dele. Mas ele se manifestou. E ele está revelado através de toda a criação, de tal forma que somos indesculpáveis quando não o adoramos e quando não o reconhecemos. Mas esse Deus que nos entrega a nossa própria escolha, também é o Deus que entregou o seu Filho naquela cruz, para morrer a minha morte, para morrer a sua morte. Para que esse ídolo inútil, que parece útil, que tem feito da sua vida um caos, seja destronado do seu coração e do meu coração. E a glória e o esplendor de um Deus que criou o universo, que nos criou, que tirou Jesus daquela cruz e o ressuscitou, tem o mesmo poder, a mesma glória e a mesma grandeza para colocar ordem no seu caos e no meu caos. Seja na emoção, seja nas finanças, seja nos cantos espirituais, seja nos cantos administrativos, seja o que for. Feche seus olhos, levante-se, por favor, e vamos orar mais uma vez juntos. Vai falando com Deus. Talvez você precisa dar a mão aí para quem está do seu lado, e quem sabe afirmar algo, e sair daqui desafiado a algo. Talvez você está aqui nessa noite, todos de olhos fechados, cabeças baixas em oração. Você precisa assumir um compromisso com Deus, assumir um compromisso com a palavra de Deus, com o Evangelho, consequentemente com uma igreja bíblica que segue a Bíblia e o Evangelho, a palavra de Deus. E talvez hoje seja o dia para você assumir esse compromisso. Romanos 10, 9 diz que aquele que crer em seu coração, aquele que confessar com a sua boca e crer em seu coração, esse será salvo. São duas partes. É dizer, é manifestar, eu creio no amor de Jesus. Eu creio no amor do Pai que enviou Jesus. Eu creio no sacrifício de Jesus Cristo que morreu a minha morte. Eu creio que os meus pecados podem ser perdoados por causa do sacrifício de Jesus. E a palavra de Deus diz que esse que confessa com a tua boca e que coloca essa esperança no coração e tenta seguir esses caminhos com a graça e o auxílio de Cristo, esse será salvo. Tem alguém que hoje gostaria de se comprometer, dizendo: Deus, toma esse lugar no meu coração. Senhor, toma minha vida para Ti. Se alguém aqui quer assumir esse compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o amor de Cristo na cruz, convidando Deus para reinar na sua vida, e você ainda nunca fez isso e quer fazer como um marco, eu te convido a levantar uma de suas mãos. Não vou te chamar à frente, eu só quero orar por você. Amém, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Podem abaixando as mãos. Deus abençoe. Esse primeiro convite é para você que ainda não fez essa oração. Para você que ainda não tem Cristo no centro do seu viver. Para você que ainda não assumiu um dia, marcou um dia. Eu vou caminhar com Jesus. Eu preciso de Jesus. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Agora um segundo convite. Eu sou o primeiro a levantar as minhas mãos ao Senhor. E se você, como eu, tem áreas na sua vida que Deus não tem reinado, levante as suas mãos diante do Senhor, dizendo: Deus, venha me alcançar. Venha me alcançar. E mantenha as suas mãos levantadas. E com suas mãos levantadas, clame ao Senhor: Pai, toma esse lugar na minha vida. Toma esse canto, toma essa área. Venha reinar, venha me ajudar a entregar essa área, esse canto, essa situação ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor.
Pai, olha para nós estamos aqui, expressando, até mesmo com o nosso físico, alguns apenas interiormente, pelo seu jeitinho, pelo seu jeitão, outros da mesma forma, se manifestando aqui diante do Senhor. Nós queremos ver quem o Senhor é, nós queremos conhecer quem o Senhor é. Nós sabemos que há muito mais majestade, há muito mais paz, há muito mais alegria, há muito mais brilho, há muito mais esperança, há muito mais completude em quem Tu és, do que qualquer pessoa ou qualquer coisa pode nos oferecer. Mas nós nos esquecemos facilmente disso e nos prostramos a outros ídolos, nos tornando escravos, nos destruindo e destruindo aquilo que o Senhor conquistou. Tenha misericórdia, alcança-nos, estende o Teu braço que é grande, a Tua mão que é amorosa, e alcança esse canto, essa área das nossas vidas, abrindo os nossos olhos para que possamos Te ver. Atraia-nos para Ti, Senhor. Revela, Senhor, os ídolos falsos no nosso coração. Ilumina com a verdade da Tua palavra, no poder do Teu Espírito. E toma-nos para Ti, transformando-nos, apesar de nós, para que em toda a nossa pequenez, em toda a nossa fraqueza, resplandeça a Tua glória, o único digno de todo louvor, o único digno de toda glória. Toma, Senhor, o Teu lugar em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a replanejar nossas vidas, nossas agendas, nossas famílias, nosso trabalho, nosso lazer e até mesmo nosso serviço ao Teu reino e à Tua igreja local, para que o Senhor seja o centro em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.